5 da manhã, hora de falarmos sobre os direitos dos consumidores aqui no Fala Pará. Queda de árvore, enchente, bueiro sem tampa, calçada quebrada. Quem é responsável por esses acidentes e prejuízos causados aí para as pessoas, em situações como essas? Esse é o nosso tema desta terça-feira do quadro Fala Mais Consumidor. A gente recebe aqui no estúdio o advogado Denis Farias, já aqui conosco. Denis, muito obrigada pela sua participação, é sempre um prazer te receber. Já começo fazendo a pergunta da Carmen Lúcia, da Batista Campos. Ela fala que ela mora em um local com bastante árvores. Inclusive, uma teria caído na semana passada e atingiu o retrovisor do carro da Carmen. Então, como é que funciona esse processo para ela pedir uma indenização? Seria para a prefeitura? Bom dia. Bom dia, Amanda. Bom dia a todos. Exatamente, Amanda. O que acontece? Por que a prefeitura é responsável? Porque cabe à prefeitura a obrigação de fiscalizar, tanto com relação à poda das árvores, como a respeito das árvores que têm potencial de cair e causar prejuízo. Daí, como ela tem a obrigação de fiscalizar, também ela atrai para si a obrigação de se responsabilizar pelos danos causados. E aí, nesse caso, por exemplo, Denis, como é que ela pode, por exemplo, provar que realmente foi a queda da árvore que trouxe aquele prejuízo, que quebrou o retrovisor? Como é que funciona essa questão de prova? Exatamente. O que é importante? É importante provar o que a gente chama de nexo causal. Com vídeos, com fotos, fazer uma ocorrência policial, colher de repente algumas pessoas que estavam por ali, o endereço, o nome da pessoa para ter como testemunha, aí ela consegue provar que esse nexo, né, de que o prejuízo ocorreu devido à queda da árvore. Com todo esse arcabouço de provas, esse conjunto de provas, ela consegue aí levar ao Poder Judiciário e o juiz, ele, analisando as provas, ele vai decidir se houve omissão na prefeitura, ele vai determinar a indenização. O João Paulo, do Telégrafo, ele fala que ele trabalha ali na Rua dos Pariquis. Depois de uma forte chuva, né, a rua ficou alagada, atingiu o carro dele. E aí, quando ele conseguiu pegar novamente o veículo, ele teve que esperar aquela água, né, diminuir. Quando ele conseguiu pegar o veículo, o carro já não ligou. Nesse caso, como é que ele pode cobrar aí um ressarcimento por parte do poder público? Existe, Amanda, a lei do saneamento básico. Essa lei do saneamento básico, ela determina que cabe à prefeitura manter as vias públicas e o escoamento normal aí das águas que caem com as chuvas. Então, devido a essa responsabilidade, é possível também ele levar ao Poder Judiciário, inclusive, dependendo, a gente percebe que são danos aí de não dão muitos valores. Se o dano for até 40 salários mínimos, já existe o juizado da Fazenda Pública, que é um juizado especial e especializado em julgar ações contra a prefeitura, contra o Estado, contra o ente público. Ali, ele analisa o risco administrativo e a responsabilidade do poder público. A gente está falando até então de danos materiais, mas nesse caso, é a pergunta do Pablo Freitas, do Curuçambá. Ele fala que a tia dele caiu enquanto ela andava na calçada, porque a calçada onde ela mora é toda desnivelada, né? Então, nesse caso, de quem é a responsabilidade, até para se arcar aí também com o tratamento e com esse dano, acabando também aí falar de um dano emocional que traz para a pessoa. Sim, com certeza. Tanto os danos morais quanto os danos morais, inclusive danos psicológicos, ocorridos devido a essa má manutenção ou a péssima manutenção das vias públicas, que cabe ao poder público, no caso à prefeitura, aí como ela tem a obrigação de conservar, ela tem a obrigação de entender o que o judiciário vai observar. Se houve omissão, havendo omissão nessa manutenção e nessa normalidade do solo urbano, aí a prefeitura, sim, ela pode ser responsabilizada. Ainda falando dessa precariedade aí nas ruas, asfaltos, calçadas, né? O Francisco Amaral da Marambaia, ele fala que no ano passado ele teve um prejuízo com o carro dele, depois que ele caiu em uma cratera na rua por conta de uma obra sem sinalização. Nesse caso, como já passou muito tempo, ainda dá tempo dele requisitar, pedir um ressarcimento ou não? Existe um prazo para a pessoa fazer isso? Sim, qual que é o prazo aí? O prazo é de 5 anos. Então, a pessoa tem até 5 anos
para mover uma ação judicial. Agora, o que é importante é isso, colher as provas, tirar foto, tirar vídeo, esse carro mandar fazer uma perícia, a ocorrência policial, ela é muito importante, inclusive através da ocorrência se requisita uma perícia para observar o local. O problema de passar muito tempo é que você vai perdendo as provas. Então, um processo como se ganha com provas pode dificultar um pouco aí a ação, a análise do Poder Judiciário, porque o juiz ele tem que analisar as provas e tem que observar se houve uma omissão da Prefeitura para ele poder julgar e sentenciar com base na condenação. Denis, muitíssimo obrigada mais uma vez pela sua entrevista, pelas suas orientações. É sempre um prazer te receber aqui no Fala Pará. Disponha sempre.